Sofre de dores de costas ou pescoço, dores de cabeça ou enxaquecas, vertigens ou tonturas? Acredita que é impossível que as patologias cardiovasculares, entre as quais hipertensões e arritmias cardíacas, e os problemas digestivos, respiratórios e muitos outros ainda possam estar associados a um desalinhamento da coluna vertebral? Veja este vídeo para saber mais. A técnica Atlas ortogonal, totalmente indolor e não invasiva, revelou-se particularmente eficaz contra todos estes distúrbios. Há mais de meio século que esta técnica, desenvolvida e ensinada ao nível universitário nos Estados Unidos pelo professor Roy W. Sweat, professor na Universidade de Quiropraxia Life, em Atlanta, Geórgia, é utilizada com sucesso na América do Norte para o tratamento das lombalgias, ciática, enxaquecas, cervicalgias, vertigens ou tonturas. A história da terapia do Atlas remonta aos primeiros anos de 1900, quando o Dr. B.J. Palmer, seguindo as pisadas do pai, o canadiano D.D. Palmer, criador da quiropraxia e, após anos de experiências clínicas, descobriu o papel fundamental da cervical superior no alinhamento de toda a coluna vertebral. Prosseguindo com o trabalho do Dr. B.J. Palmer, o professor Roy W. Sweat projetou e construiu o instrumento avançado que iremos ver em funcionamento na segunda parte do vídeo. Nasce o procedimento quiroprático Atlas ortogonal, que ao longo difundir a nível mundial. A quiropraxia é a terceira profissão de saúde na América do Norte, a seguir à medicina geral e à odontologia. As provas a favor da quiropraxia e, recentemente, da técnica Atlas ortogonal deram início a uma proliferação de licenciaturas não credenciadas e doutores quiropráticos abusivos desprovidos das qualificações necessárias. A lista de instituições credenciadas pode ser consultada nos sítios das entidades credenciadoras. Consequentemente, a quiropraxia foi regulamentada e controlada mediante a vinculação da prática à atribuição de uma licenciatura específica e certificados de qualificações que autorizam estes doutores a realizar diagnósticos e submeter os pacientes a tratamentos. A doutora Saba Sayah licenciou-se na Universidade de Quiropraxia Americana Sherman e obteve o certificado de qualificações nos Estados Unidos e no Canadá, bem como uma autorização ministerial para exercer em Itália. É sócia da Associação Italiana de Quiropráticos e da Aliança Mundial de Quiropraxia. Uma parte considerável da população sofre de dores de costas, ciática, enxaquecas, cervicalgias, vertigens ou tonturas. Uma curvatura anómala da espinha dorsal pode estar na origem de muitos destes problemas. Quando o crânio, a primeira vértebra cervical e o resto do ráquis cervical não estão alinhados, toda a espinha dorsal curva-se de maneira anómala numa tentativa de compensar a distorção criada e manter o equilíbrio. Anos de investigação científica permitiram concluir que uma tal anomalia na curvatura vertebral e as suas consequências podem resultar do desalinhamento do Atlas, isto é, a primeira vértebra cervical, crânio e ráquis cervical. De entre as causas do desalinhamento do crânio, Atlas e ráquis cervical, incluem-se as distensões, estiramentos, tensões, traumas, também durante o parto, contusões, acidentes rodoviários mesmo sem sintomas imediatos e quedas, assim como comportamentos incorretos resultantes de microtraumas, por exemplo, os verificados na forma como uma pessoa se senta, leva malas, carrega pesos e durante o sono. O sistema nervoso é composto pelo cérebro, medula espinal e nervos espinhais. O sistema nervoso central, cérebro e medula espinal, elabora, integra e transmite informações, controlando e regulando todas as funções corporais, tanto voluntárias como involuntárias, tais como as funções cardiovasculares, entre as quais o batimento cardíaco e a pressão sanguínea, respiratórias, digestivas, urinárias e reprodutivas. As mensagens vão e vêm continuamente do cérebro para todas as diferentes partes do nosso corpo.
Os espaços intervertebrais permitem que os nervos, verdadeiras extensões da medula espinhal, transmitam as informações. Se olharmos para a coluna vertebral como uma cadeia e o atlas como o primeiro e o mais importante anel, verificamos que as torções e rotações deste anel dão lugar ao deslocamento de anéis sucessivos e à consequente torção de toda a cadeia. Tudo isto comprime as terminações nervosas de forma dolorosa, desencadeando manifestações que vão da enxaqueca à cervicalgia, das vertigens às tonturas, das dores de costas à ciática e toda uma série de outras patologias. Uma coluna vertebral desalinhada, que cria interferências na transmissão das mensagens entre o encéfalo e o resto do corpo, cria obstáculos ao funcionamento correto do sistema nervoso, entre outros. Uma consequência pode ser o desenvolvimento de sintomas e patologias que afetam várias zonas corporais. O método Atlas ortogonal visa o realinhamento da primeira vértebra cervical em relação ao crânio e à raquis cervical. Deste modo, toda a coluna vertebral tende a recair sobre uma posição mais alinhada, aliviando a pressão sobre os nervos e, portanto, a dor. Durante a primeira consulta, a doutora Sabasaya avalia as condições do paciente. A história clínica do paciente é preparada pela doutora. Ainda para efeitos de diagnóstico, é realizada uma palpação das zonas cervical e lombar, a fim de encontrar eventuais contracturas musculares ou inflamações causadas pela pressão das vértebras desalinhadas sobre os nervos. É efetuado um controlo ao longo dos membros inferiores. O processo de compensação vertebral para manter o equilíbrio corporal na presença de um desalinhamento ao nível cervical superior dá origem a torções espinhais e contrações musculares que fazem com que uma perna pareça mais curta do que outra devido à rotação e inclinação da bacia. Por fim, o paciente é submetido a um teste de postura que evidencia eventuais desequilíbrios da raquis aos quais se pode atribuir a sintomatologia referida. Ver é saber. Não ver é adivinhar. Seguindo esta mensagem, uma vez determinada a idoneidade da patologia descrita pelo paciente a ser tratada com a técnica Atlas ortogonal, é necessário adquirir imagens de diagnóstico para determinar com precisão o grau de desalinhamento da vértebra Atlas. Deste modo, a doutora pode calcular, através de fórmulas matemáticas específicas, o ângulo de montagem do instrumento para a correção do desalinhamento, que, recordamos, é totalmente indolor. Através desta técnica inovadora, a doutora Sabasaya recoloca o Atlas, a coluna cervical e a cavidade craniana na sua posição ortogonal, eliminando interferências nos confrontos do sistema nervoso. A correção do desalinhamento do Atlas foi verificada com um inquérito em videofluoroscopia que podemos ver no quadro. A energia gerada pelo instrumento é transferida para o eixo metálico, apoiada sobre um ponto preciso do pescoço sob a orelha, provocando o deslocamento da vértebra Atlas e aliviando imediatamente a compressão sobre os nervos. Trata-se do mesmo princípio que o pêndulo de Newton. A primeira bola atinge a bola sucessiva, que não se move, mas transmite a onda de choque para a última bola que sofre o deslocamento. Após a intervenção, são repetidos os controlos iniciais, palpações no pescoço e coluna vertebral, controlo dos membros inferiores, teste de postura, para evidenciar os possíveis melhoramentos. Isto não significa que os sintomas desaparecem sempre imediatamente. Os resultados podem ser imediatos e significativos, mas é importante salientar que quanto maior é o tempo decorrido desde a manifestação da sintomatologia, maior será a duração da terapia. Na ausência de um tratamento adequado, a sintomatologia pode piorar e os distúrbios tornam-se mais difíceis de eliminar.